Esse não tem como fugir dele. Os impostos estão ali, não tem jeito. Então nós precisamos alinhar essa questão, tá? Às vezes a pessoa abre um MEI e ela não recolhe os impostos. Ah, mas é pouquinho. Mas ela não recolhe. Ela vai ter problema. Você não tenha dúvida que ela vai. Depois de um ano, ela vai ter problema. E o relacionamento com você mesmo. Qual que é o relacionamento com você mesmo? É a sua aposentadoria. Lembra que eu falei aqui de você não se tornar escravo do trabalho e você saber a hora de parar? Tudo isso é planejamento. É curioso que o carro-chefe do escritório por 25 anos foi o direito previdenciário. E às vezes as pessoas chegavam para mim assim com 58 anos para se aposentar com 60. Então ela começa a pensar na aposentadoria depois de 50. Isabel, mas que hora que eu tenho que começar a pensar? Ué, a partir do seu primeiro emprego. Seu primeiro emprego. Isso é planejamento, gente. Ok? Então a aposentadoria ela funciona como uma poupança. Se você não depositar, você não vai sacar. É simples assim. Ok? Então, esse planejamento de quando que você começa a delegar e quando que você vai parar para poder gastar, né, uma boa parte do que você ganhou, porque vamos combinar, eu não sei você, eu trabalho para gastar dinheiro, gente, né? Eu falo assim, eu trabalho para sustentar meu vício de viajar. Então, isso precisa ser discutido. Assim como o planejamento sucessório, quando você não estiver mais aqui, ok? Que vai acontecer com seus bens? Né? Como é que isso vai ser gerenciado? Você vai deixar para os teus filhos? O que você vai fazer? Então, às vezes a pessoa passa uma vida inteira construindo, não usufrui e não planeja como é que vai ser depois. Então, qual que é a razão de tudo isso? E pior ainda, empreendedor, presta atenção no que eu vou te dizer agora. É incoerente e incoerente que a gente passe tanto tempo trabalhando, correndo atrás de dinheiro, para dar o melhor para nossa família e a nossa presença não está lá. O que é o melhor para sua família? Falo sem medo de errar, é a sua presença. Sem medo de errar. Então, não adianta você passar 24 horas, 48 horas, focado no trabalho. Não, mas é porque eu quero que meu filho estude no colégio particular. Show de bola. Mas qual é o tempo que você tem com ele? Não, não tenho tempo que eu tenho que trabalhar. Não vai adiantar. Ok? Teu propósito se perdeu. Porque tudo que a gente busca construir, é óbvio que a gente constrói pensando na família. Então, a consultoria, para você ver, ela vai muito além de um atendimento jurídico. Ela vai muito além de um contrato, de analisar um contrato, de fazer. Ela vai te ajudar a abrir a sua visão para você entregar o teu melhor para você, para a tua família, para o teu cliente, para os teus colaboradores, ok? Então, se essa roda ela não tiver equilibrada, se tiver uma parte, é uma cadeira, né, com 4 pernas ali. Se uma dessas não tiver correta, tiver quebrada, cara, essa cadeira tá capenga, ela vai cair. Ela vai cair. Por isso que às vezes tem pessoas que se dão muito bem no trabalho, constroem um império e perde a família. Ok? Ah, construí um império, perdi a saúde. Agora vou ter que juntar tudo para, né? Estafa, estresse, crise de burnout, esse trem todo. Ah, não tá bom pro funcionário, reclamação trabalhista e por aí vai. Então, esses pilares, eles precisam estar equilibrados. E quem é que vai te ajudar nisso? É a consultoria, é a gestão. Por isso que é uma consultoria de gestão empresarial. Ela vai te ajudar a enxergar e a desenvolver, ok? É óbvio que existem algumas áreas que não é a consultoria jurídica que vai te dar, mas ela vai te direcionar. Exemplo, a questão tributária. Ela vai te ajudar a verificar se o teu contador está fazendo um trabalho bem direcionado. Vou te dar um exemplo, rapidamente aqui. Quando a gente brinca de ser empresário. Eu, com toda a estrutura que nós construímos, um belo dia, bate na minha porta o oficial de justiça, da Justiça Federal, olha a área que eu atuava, com mandado para eu pagar R$ 500 mil.
de um processo, de uma execução fiscal. Eu quase infartei. Falei, que é isso? Como assim? 500 mil reais? Não, imposto de renda. Eu falei, imposto de renda? Eu? Não, coisa muito errada. Fui em cima da minha gerente. Minha gerente ficou apavorada, que não sei o quê, não sei o quê. Fui em cima da contabilidade. Gente, resumo da ópera. Era uma falha da minha gerente da contabilidade que hoje eu faço. Era uma coisa tão simples que ninguém fez. Muito simples. Antigamente, os mais antigos que têm algum processo podem se lembrar disso, qualquer crédito no processo ele era pago pro advogado, no CPF do advogado, e o advogado pagava o cliente. Por isso que às vezes tinha uns advogados de má fé aí que dava problema. Hoje não, hoje graças a Deus é tudo dividido, os honorários do advogado vai para o advogado, o dinheiro do cliente vai para o cliente, sensacional. Mas na época era assim. Então o que eu fazia? Eu montava um dossiê, né, do pagamento, do cálculo que foi apresentado, da homologação pelo juiz, do pagamento que o INSS fez, do dinheiro que caiu, da planilha dividindo o dinheiro, do valor dos meus honorários, fazia o recibo, o valor do cliente, depositava na conta dele, na época era cheque, eu tirava foto do cheque, né, tirava xerox do cheque, fazia o depósito, tirava lá, quer dizer, eu montava um dossiê. E o que a bonita da minha contabilidade fez? Esse dossiê não foi, a minha gerente, esse dossiê não foi para a contabilidade. Então, pensa comigo. A Caixa Econômica, a contabilidade fazia meu imposto de renda, dizia assim, olha, Isabel recebeu 20 mil reais. Por quê? Porque de 200 mil que eu recebi, era 20% de honorário, 10% do meu irmão, 10% meu, aquilo tudo. A Caixa Econômica dizia para a Receita, Isabel recebeu 200 mil. Ok? Porque tinha caído no meu CPF. Mas a minha contabilidade dizia, Isabel recebeu 20 mil. Mas não desenhava isso. Que era isso que eu não sabia que tinha que fazer. Ela tinha que ir lá, montar um livro caixa, dizendo, Isabel recebeu 200 mil, só que 10 mil foi para fulano, 5 para ciclano, 8 para Bertrano, papá, sobrou 40, 20 foi para o doutor fulano, sócio dela, e 20 dela. Era só isso, gente! Um livro caixa que hoje eu faço brincando. E me rendeu um processo de 500 mil reais. Ou seja, a culpa foi da minha gerente? Pode ser, mas a culpa também foi minha. Porque quando você quer ter uma empresa, você precisa saber como funcionam as coisas. Você não precisa necessariamente saber fazer tudo, mas você tem que ter clareza dos procedimentos da sua empresa. Você tem que ter essa organização. Ela pode ser em papel de pão, não precisa ser no computador, né? Então, você precisa entender esse passo a passo. Por isso que a consultoria ela é fundamental. Ela vai chegar, ela vai verificar como é que funciona e ela vai te ajudar a ir até as pessoas corretas, os seus stakeholders, que é o que a gente chama, para alinhar aquilo. E por último, um case de sucesso foi um caso com algumas dentistas que eu tive, uma consultoria para 3 dentistas, que elas tinham uma sociedade. E quando elas chegaram para mim, foi que eu percebi o tanto que dentista era levado à justiça. Eu não tinha noção. Mas a gente sabe, eu e você sabemos como que dentista trabalha, né? Você vai até lá, eles mapeiam sua boca, falam, o carro zero, né? Você tem isso para fazer, dá 50 mil reais, legal. Ninguém tem 50 mil reais para pagar de uma vez para eles. Então a gente pica aquele tratamento, né? A gente fatia aquele tratamento e a gente vai pagando. Só que você não tem um contrato, você não sabe o que você está pagando. Aquele tratamento dura horrores. Eu já fiquei 5 anos presa a um dentista. Porque é normal, é o procedimento deles. Só que você não tem a clareza do que você está pagando e do que está sendo feito. Quando alguém vai para a justiça, quem é que tem que provar? É o dentista. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor ele prima? Ele prima pela informação. Então, o que eu fiz? Eu disse para elas o seguinte, falei, nós vamos montar um contrato, ok, de prestação de serviço básico, simples, enxuto, para que o cliente leia, e você vai resolver esse problema com simples visto no prontuário. O paciente botou o visto ali, depois da sessão, gente, ele tomou ciência do que foi feito. Ele pode até não entender, mas o ideal é que você explique e peça para ele colocar o visto pronto. Você vai provar em juízo que você deu ciência para ele. Olha como é simples isso, né? Agora imagina, gastando uma fortuna, sendo condenado na justiça, com advogado, com custas, com tudo aquilo, quando ele poderia ter resolvido dessa forma. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade delas ter esse problema?
quase zero, tá? Então, só vai mudar uma coisinha ou outra. É claro, a gente orienta.